O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião e desde já quero agradecer pela sua audiência, por nos deixar entrar aí na sua casa, no seu emprego, enfim, onde você está. E hoje estou recebendo aqui no programa Sala de Opinião Haroldo Vasconcelos, ele que é professor, economista, escritor e também faz parte do Conselho de Economia. Falei tudo certinho? Seja bem-vindo, professor. Falou certinho, né? Quero agradecer a oportunidade da gente estar aqui no Sala de Opinião. Economista, já tem 21 anos e hoje no Conselho de Economia, o Conselho Regional de Economia aqui de Rondônia. E assim, na trajetória de ministração de aulas, que está há algum tempo sem essa função, eu estou sem essa função, a gente aprendeu a estudar mais. E estudar bem mesmo a questão de Rondônia, né? E o meu viés foi o agronegócio, eu fiz MBA em agronegócio na Universidade Federal do Paraná, já tem 6 anos. E foi numa época boa que a gente viu a economia rural de Rondônia assim, crescer e se desenvolver. Então quero mais uma vez agradecer a possibilidade de estar contribuindo com algumas ideias e a gente falar um pouco no dia de hoje sobre a economia de Rondônia, especialmente a questão que sustenta essa economia, que é a economia rural. Exatamente. Bom,
Como o professor mesmo disse, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a economia do nosso estado de Rondônia. Professor, não é segredo para ninguém que a economia do nosso país, ela não está do jeito que a gente queria, justamente por conta dessa pandemia e por tudo que essa pandemia tem causado e vai causar. Eu acredito que o Brasil ainda vai passar por uma fase por conta dessa pandemia. Mas vamos começar primeiro falando um pouquinho sobre essa sua profissão, economista. O senhor é o primeiro economista que eu conheço. Tendo em vista, acredito que não é uma área que puxe muita gente. Como que professor? Economia tem que ter o dom, tem que gostar mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Olha, primeiro vestibular que eu fiz com 18 anos de idade foi para administração. Eu sou de Fortaleza, do Ceará, morava lá, fiz vestibular, passei, né, para administração na Universidade Estadual do Ceará. Eu só consegui ficar 6 meses lá. Uma série de fatores, né, a jovialidade também, isso faz tempo. E eu não fui mais. Aí eu fiz um cursinho, lembro demais, o cursinho objetivo, não existia naquele tempo. E 9 meses depois eu passei para a economia. Mas tem uma razão fundamental. Eu precisava trabalhar. E filho único, né? E aí o curso de administração que eu tinha conseguido era à tarde. O de economia era de manhã, mas tinha disciplinas à noite e eu já sabia que através da grade eu poderia no primeiro ano migrar todas as minhas disciplinas para a noite e aí sim eu poderia trabalhar e gerar renda para dentro de casa. Então eu fiz na UFC o curso de economia pela metade. E eu confesso para ti que não é brincadeira. Por quê? O curso de economia, ele traz para muita gente a ideia de que o cara tem que ser banqueiro, bancário, ou trabalhar no sistema financeiro. O economista é um profissional, um cientista social, ele é bem amplo. O economista ele trabalha com planejamento e orçamento tributário. O economista trabalha com finanças, bancos. O economista pode trabalhar nas bolsas de valores do mundo inteiro, se ele souber falar espanhol, inglês, porque a escola é a mesma. Todas as teorias econômicas que são estudadas na América, na Europa, são semelhantes. Algumas escolas mais neoliberais, algumas escolas na Europa mais ligadas a pensamento de esquerda, que é a social-democracia, enfim. Mas o conteúdo é muito semelhante, especialmente o do básico, que é o que faz com que a pessoa se apaixone. Eu me apaixonei. Aí eu precisei sair do Ceará e vir para Rondônia. Eu fiquei 3 anos sem estudar. E aqui na Universidade Federal de Rondônia eu voltei a estudar economia à noite e concluí meu curso. E imediatamente eu procurei o Conselho de Economia. Porque existe essa curiosidade, falando da profissão de economista. O cara é bacharel em ciências econômicas, quando ele termina os 60 semestres dele. Mas ele só é profissional de economia se ele procurar o conselho dele. Todos eles estão instalados nas capitais do Brasil inteiro, e em Brasília é o Conselho Federal de Economia. E a representação dessa profissão no Brasil, que tem 14 mil pessoas, 15 mil profissionais credenciados, ele só é economista com carteira se ele for credenciado, que é uma questão que o governo federal repassou para todos os conselhos, como é o dos médicos, dos engenheiros, dos administradores, enfim. E ser profissional de economia, você pode trabalhar no comércio, na indústria, no serviço, na agropecuária, na fazenda. Não falta opção, né? Não falta. As pessoas acham que tem que ser banco, ou tem que ser professor da universidade, né? Lógico que é bom dar aula. Eu já dei aula e é maravilhoso, porque te estimula muito a pesquisar. Você não consegue ir para frente de uma sala de aula com 30, 40 pessoas, nem todas elas estão ali pelo conhecimento, é verdade, mas aquele punhado de gente que está, você como profissional de educação, você precisa se reciclar toda semana. Especialmente nos tempos que nós estamos vivendo, né? É verdade. Nesse tempo de modernidade, né? Tudo é muito rápido, vários conceitos, né? Muito rápido. Enfim, o professor precisa se reciclar o tempo todo. Isso é muito importante, porque sendo o economista um cientista social, ele pode discutir dentro da academia o porquê das coisas. Lógico que filósofos fazem isso, administradores, advogados fazem isso,
mas não como economista. É diferente, né, professor? Por quê? Porque o economista, ele estuda muito da teoria monetária, financeira e a razão de ser das sociedades, que é trabalhar, gerar progresso, transformar e gerar riqueza. E riqueza gerar conhecimento, e riqueza gerar bem-estar social, e riqueza gerar condições de sustentabilidade para essas, vamos dizer assim, essas comunidades, essas cidades. Então, para quem nos está ouvindo, e para você que falou que ainda não tinha falado assim no programa com o economista, para mim é uma honra. Olha aí, ó. Eu já sou aqui precursor. E não é só no programa, não. É o primeiro economista que eu conheço de verdade. Olha só. De longe o Paulo Guedes e agora o senhor aqui. É algo que eu vejo assim. E hoje a gente trabalha aqui na faculdade, tanto na Finca quanto na Metropolitana, e é uma área que eu não vejo muita gente indo. Então por isso que eu falo, será que tem que ter o dom mesmo, tem que gostar? Porque é de quebrar a cabeça, né, professor? É de quebrar a cabeça, porque é exatamente isso. A grade de estudo nossa, e depois quando você vai para o mercado de trabalho, ela se amplia muito. A grade nossa tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, estatística, matemática pura. Você tem que entender aqueles gráficos, o mínimo você tem que entender aqueles gráficos. Tem gráficos de distorção, tem gráficos exponenciais, tem gráficos que falam da derivação de preço. O gosto das pessoas pelos bens de consumo, a variação que isso existe, tudo isso aí é matemática. Tem gente que não gosta. Tem pouco cálculo, né, pelo que eu estou vendo aí. E aí essa base é dada exatamente por causa dos percentuais, por causa dos planos futuros e de um campo muito específico que é a atuária, né? Onde as pessoas têm que projetar números para o futuro. Então o economista, para a gente fechar, ele trabalha muito bem no setor comercial, industrial, agropecuário, no setor privado e no setor público. O economista, ele é o melhor conselheiro do rei. Não é à toa que o Paulo Guedes está ali sempre do lado do Bolsonaro. Né? É verdade. É o melhor conselheiro do rei. Por quê? Porque o economista, ele, junto com as outras ciências jurídicas, outras ciências sociais, o grande benefício dos profissionais e técnicos é orientar bem quem está na cadeira do comando de um país, de um estado, de um município, né? Às vezes os políticos caem nessa trivialidade, né? De não ter nenhuma equipe. Aí é difícil. Aí complica, porque né? Porque a realidade, meu filho, impacta muito a cidade, o local, as relações comerciais, uma série de coisas. E o que é feito hoje sem o monetário? Nada, né? A vida da gente é renda, trabalho. É verdade. Não tem outra coisa. É renda e trabalho. E renda e trabalho vamos dizer assim, a matéria-prima da economia local, regional, enfim. Quem está nos ouvindo, faça economia. O curso de economia é maravilhoso. Ele abre portas demais. Com certeza. Especialmente nesta década que começa em janeiro do ano que vem. Me arrisco até a dizer que é bom todo mundo entender um pouquinho de economia, porque vem tempos difíceis por aí. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo, professor. A gente vai para um intervalo e rapidinho que a gente volta. Não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social.
Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo aqui Haroldo Vasconcelos, ele que é professor, economista e também escritor. Professor, já falamos um pouquinho sobre a sua profissão de economista e agora vamos falar um pouquinho sobre a economia do nosso estado de Rondônia. Estamos vivendo uma pandemia por conta desse coronavírus, mas, conforme o senhor já me antecipou, o estado de Rondônia não vive uma crise tão grande na economia como está vivendo o nosso país. O que se dá isso? Olha, é importante a gente chegar na pandemia um pouquinho, passar os últimos anos. Voltar um pouquinho, Voltar né? um pouquinho, é. É assim, ó, para quem está nos assistindo, né, é importante fazer esse registro na nossa memória. Rondônia teve vários ciclos econômicos, né? Vilhena, Cone Sul, já foi formulando há muito tempo o seu ciclo econômico da agropecuária, até por causa da cultura do pessoal do Sul, que está erradicado lá no Cone Sul de Rondônia. Que até no estado de Rondônia, acho que é a maior parte onde se concentra o pessoal do Sul, né? Isso, ali no Cone Sul, um pouco, lógico, em Pimenta Bueno e Cacoal, aí já vai diminuindo lá em Ji-Paraná, que já tem uma mesclada boa de etnias, né, de gente do Brasil inteiro. Depois você vem para Jaru, Ariquemes e Porto Velho, né, capital, 106 anos, e gente do mundo inteiro veio para cá construir a estrada. Então, Porto Velho é mais ainda miscigenado, né, assim, de culturas do Brasil e fora do Brasil. Mas ali o Cone Sul já deu sinais de vocação agropecuária há mais de 2 décadas. E assim, veio descendo a serra, vamos dizer assim, veio descendo do alto de lá para cá o quê? A produção agropecuária através dos laticínios, hoje são mais de 60 laticínios em Rondônia. Hoje são 23 frigoríficos, deles 17 têm o selo do CIF, que é o selo da Inspeção Federal. O governo federal acompanha a produção e o abate de carne, coloca aquele selozinho na carne que é produzida em Rondônia e é comercializado interna e externamente. Nós, em Rondônia, comercializamos, eu tenho dados até 2019, para ser bem honesto para você, eu vou falar até 2019. Talvez ampliou um pouco mais agora, porque deu abertura para mais mercado na Europa, para a China, e deu abertura também de abril para cá. Para exportação. Para exportação para os Estados Unidos também, mas eu vou falar de 2019. 17 frigoríficos com o selo do CIF, Inspeção Federal, comercializando já para 33 países do mundo. Então, o que é produzido em Rondônia e o que vem de outros estados, como é o estado vizinho do Mato Grosso, o que é produzido um pouco também no Acre, concentra aqui pelo porto, né? Por outros caminhos, vai para o mundo inteiro. 33 países consomem
a carne verde, a carne de Rondônia. A carne de Rondônia é diferente do Acre. A carne de Rondônia realmente é diferente do Mato Grosso e do Goiás. E essa qualidade, essa diferenciação tem a ver com o sobe e desce, especialmente da região central do estado. Então a musculatura do gado é diferente, o teor de gordura é diferente. E caiu no gosto. Caiu no gosto, por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio. E caiu no gosto do mundo. Então a agropecuária no estado de Rondônia é muito forte. Em termos de resto do estado, e aí já Ji-Paraná, Ariquemes, eu falei Jaru, também já foi bacia leiteira. Ouro Preto também, né? Ouro Preto já foi bacia leiteira. E o leite, ele é a base da agricultura familiar. Isso é importante a gente falar. Nós somos 110 mil propriedades rurais. 95% é pequena. É pequena a propriedade. Então nós temos 5 ou 6% são de grandes propriedades. E lógico, tirando as reservas e a parte do governo, eu estou falando de área produtiva. Aí você imagina, 95 mil propriedades rurais, 37.600 são dedicadas à produção de leite. 35.900, quase a mesma coisa, também a criação de gado de corte para os frigoríficos. Outro número importante, ano passado nós abatemos de janeiro a dezembro, um ano que não tem Covid, né, 2019, É verdade. nós abatemos aqui em Rondônia e exportamos, 90% disso, 2.411.000 cabeças de gado. É muita coisa. Gera uma receita grande, 6,7 bilhão de reais. Que você soma com o leite, que você soma com a agroindústria, de várias frutas, que você soma com uma série de outras coisas pequenininhas. E até com os grãos que está crescendo também agora, né? Vamos chegar lá. E aí você faz essa força do agronegócio. É verdade. Isso não existia 30 anos atrás, nos outros ciclos econômicos, né? Enquanto, vamos dizer assim, o Cone Sul se especializava, a região central na questão do leite, Rolim de Moura, até chegar aqui foram quase 30 anos. Hoje, essa matriz da economia rural está consolidada. Então nós temos os grãos, café, soja, nós temos o milho e o milheto, nós temos o feijão e o arroz. Nós temos empresários, eu não vou citar os nomes que todo mundo conhece, é só fazer uma pesquisazinha pequena. Nós temos empresários fortes no arroz em Rondônia, tanto em Ji-Paraná, Ariquemes, como aqui já em Porto Velho. Nós temos empresários que comercializam e produzem da agricultura familiar o feijão, o milho. E isso faz com que Rondônia, que é um dado importante, vamos já chegar na Covid, isso faz com que Rondônia nos últimos 9 anos esteja no azul, que é aquilo que nós estávamos conversando, né? O que é o azul de Rondônia? É as empresas faturando uma média boa, é o emprego crescendo um pouco a cada ano, tanto nas cidades mais importantes do eixo da BR, como, lógico, no interior do estado e a capital. E a gente vê o seguinte, a gente vê que essa vocação do estado de Rondônia, ela agora vem de Vilhena até Guajará-Mirim, ela vem de Vilhena a Porto Velho, e ela naturalmente está demonstrando para a política pública de qualquer governante, o governador e a equipe que está aí e outros que venham mais adiante, que a política do feijão com arroz e fazer a manutenção de políticas públicas sem uma inovação muito surpreendente, faz com que a gente tenha mais uma década, se Deus quiser, mais uma década de contas no azul, tanto para as empresas como para o governo. O governo de Rondônia, de fato, ele vivencia prosperidade desde 2002, 2003. Mas nos últimos 11 anos, a gente pega todos os dados referentes à contabilidade pública, né, aos pequenos investimentos que foram feitos, porque não sobra muito dinheiro também, né? Aos concursos públicos que foram feitos, às 500 escolas que o estado de Rondônia administra em 52 municípios, e os repasses que são feitos do governo federal para o estado e do estado para os municípios, a gente tem uma boa manutenção no estado. Então a gente não tem, por exemplo, um problema de déficit público muito elevado como tem o Rio Grande do Sul, como tem São Paulo, Rio de Janeiro, como tem o estado do Pará, e como tem outros estados, para citar, por exemplo, o Nordeste, né? O Ceará tem um déficit muito alto, tem muita prosperidade, muita riqueza, por causa do Porto de Pecém, nos últimos anos, deu uma encorpada muito grande no comércio regional, mas enfim,
Rondônia tem se destacado na região norte. Em todos os anos que fecha o PIB, nós temos destaque. O crescimento de 2012 para 2020, o PIB não está pronto ainda, mas a gente tem elementos. Nós estamos no meio do ano. Mas nos últimos 7 anos e meio, 8 anos e meio, o PIB do estado de Rondônia, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza que é produzida dentro do estado, dividido pelo quantitativo de pessoas que residem aqui, nós temos um PIB que só cresceu 3,5%, 4%, 4,5%, e o último ano de 2018 ele cresceu 5%. Caramba! E aí você imagina, há 11 anos atrás, o Produto Interno Bruto de Rondônia, não precisa falar qual é o governo, há 11 anos atrás o Produto Interno Bruto de Rondônia era de 21 bilhões de reais. Ano passado fechou em 40 bi. Quer dizer, a gente foi crescendo gradativamente. Isso é muito bom. Isso quer dizer que há uma equação que não tem controle, mas é fruto de vários atores sociais, os empresários pequenos, médios e grandes, a agricultura familiar, o comerciante, as prefeituras, lógico, as políticas públicas, uma série de coisas. Você vai juntando isso aí, tudo isso aí vira uma equação econômica. Então nós estamos indo bem. Não precisa inventar bobagem, especialmente no ano de Covid. Chegamos em 2020. Eu queria deixar para vocês uma informação muito bacana que é de fonte segura, que é a análise dos boletins da coordenação da Receita do Estado. A Secretaria de Finanças tem uma equipe muito boa, eu conheço todos eles, o atual secretário, o adjunto, Dr. Ono, quero render aqui na pessoa dele, que eu gosto muito. É uma gratidão, né, porque a gente sempre tem, tecnicamente, feito um trabalho, um debate, e a coordenação da Receita passa quinzenalmente o boletim. Você pega o boletim e analisa e você vê, de janeiro a junho, essa informação é importante, de janeiro a junho houve quedas. Você divide toda a economia em setor primário, terciário, né? E aí você vê, a indústria da construção civil teve queda, a indústria e os serviços teve queda, março, abril, maio, junho. Mas a agropecuária subiu 30,75%. O setor de abate e comercialização de leite e de carne, frigoríficos e laticínios, 31,5%. Aumentou. É ótimo isso. É a base alimentar, o comércio, Lógico. né? E você também tem o comércio caindo 13,5%, é uma pena. Mas quando tu soma tudo, lá está nós de novo, numa nice, como diz o americano. Ainda numa nice. Só que aí a gente tem que se reportar, como cidadão, como empresário, como governo, aos tempos que não são bons. Porque também não adianta nada a Rondônia estar de boa e o Pará não está, o Amazonas não está. E aí entra uma questão da economia que é complexa. É a regionalidade e a nacionalidade da economia. Por quê? Porque vai chegar uma hora ali, daqui a 60, 90 dias, que a União não vai poder mais ficar administrando o envio de recursos, que para a Rondônia não veio muito. Sim. Se você comparar com outros estados. Mas veio. O professor está falando que nós estamos no azul. Entenda bem. Quando fecha as contabilidades mês a mês, nós continuamos. Mas, lógico, veio recurso. A Covid impactou todo mundo. Rondônia não é o céu. Lógico. Então eu quero agora que você entenda o que eu estou dizendo. Quando você pega os números isolados, teve setores que baixaram, setores que levaram e tal. A economia rural é forte, continua, porque é base de alimento, o mundo todo quer comprar. E nós temos, nos últimos tempos que nós falamos, já contratos com 33 países. Então isso faz uma perenidade. Nós não podemos baixar a produtividade, nós não podemos deixar de empregar as pessoas. Essas confusãozinhas que às vezes tem, que eu lembro até que há 2 meses o pessoal estava querendo fechar laticínio, o pessoal estava querendo fechar frigorífico. Se fechar, meu filho, quebra tudo. Então, isso daí é uma questão que a gente vê isso muito ser debatido, que o Covid ele não está se espalhando pelo comércio, o agronegócio, pelas empresas. Então, quando você quer colocar a culpa, por exemplo, nesses setores, aí sim acaba prejudicando a economia do nosso estado. Professor, eu vou te interromper só um pouquinho. Perfeito. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e na sequência a gente volta falando da economia do nosso estado de Rondônia. É rapidinho, já voltamos.
O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Estou recebendo aqui o professor, economista e escritor Haroldo Vasconcelos. Professor, estamos falando da economia do estado de Rondônia e paramos quando chegamos nas indústrias. As indústrias não podem fechar, porque se fechar, aí sim a coisa fica feia, né? É verdade, e esse tema é importante a gente dar essa opinião, né? Tem várias opiniões, mas eu vou falar como estudioso aqui de Rondônia. Em dezembro eu faço 28 anos que eu moro aqui. Lembra que eu estava falando... Chegou agora, gente, menino. Chegou... Lembra que eu falei do Ceará e da UFC e Uni? Então, tenho muito orgulho de ter estudado 4 anos na Uni para terminar o meu curso, feito metodologia do ensino superior lá. E depois a gente avançou em outras temáticas, especialmente na questão do estudo da economia rural. E lógico, eu fui procurar saber lá no Sul, que o Sul tem um conhecimento sobre a produção agropecuária muito forte. A Faculdade do Rio Grande do Sul, as faculdades do Paraná e de Santa Catarina. Eu fiz lá em Curitiba. Então, quem já entrou aqui num laticínio, por menor que ele seja, sabe que todo dia é fiscalizado.
Gente, quem já bem entrou... rígido, né, É professor? bem rígido. Normas, né, de segurança, normas... Ainda mais agora nessa pandemia. Ficou Então, ainda mais rígido. Então, é isso que nós vamos chegar lá com relação à pandemia. Se até fevereiro e março, janeiro, fevereiro e março deste ano, sem o advento, né, da pandemia mundial, essas empresas já eram cobradas pelo governo, pela prefeitura e pelo Estado para manter esse potencial de sanidade vegetal, de sanidade animal, de manipulação dos alimentos, todo o envelope a vácuo, todas as máquinas, que tudo isso é investimento. O Estado de Rondônia faz para 121 empresas. 121 empresas em Rondônia faz benefício fiscal para poder manutenção de emprego. É uma política fiscal do Estado muito importante. Se a gente já tinha essa segurança, é lógico que o empresário vai manter. Então eu ouvi umas bobagens em maio e junho, me perdoe, mas eu ouvi umas bobagens em maio e junho de querer fechar laticínio, porque os frigoríficos são o ninho da Covid. Olha só. Frigorífico, é frigorífico mesmo. É. Isso não é bom. Não, teve até frigorífico que chegou a fechar. Pois é, isso não é bom. Sabe por quê? Porque aí é você achar que o segmento empresarial não está fazendo a parte dele. E aí você observa doações na área social, você observa a manutenção do nível de segurança em várias empresas, Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amazonas. E aqui em Rondônia a gente viu isso aí, foi muito debatido dentro da Federação das Indústrias, foi debatido dentro da Federação do Comércio, a Federação da Agricultura também, é lógico, a Associação e o Sindicato dos Frigoríficos e o Sindicato e a Associação dos Laticínios, que eu lembro agora, por exemplo. Então, eu queria dizer como depoimento de quem viu e de quem se incomodou com esses acontecimentos aí, de que se a gente tivesse a ideia como sociedade de que, vamos fechar o laticínio, quebra o município. É verdade. Vamos fechar o comércio, 100 dias. Não pode. A gente tem aí já a consequência desse fechamento. Muitas empresas não conseguiram voltar, vários CNPJs cancelados. Você passa no shopping hoje aqui de Porto Velho, o shopping é um percentual pequeno do tudo que já aconteceu no estado. Mas você passa no shopping, várias lojas fechadas, porque fecharam, faliram, porque não aguentaram. Precisavam da rotatividade. Né? Exatamente. E não aconteceu. Exatamente. E o que você está falando é importante agregar agora com o mundo rural, que às vezes eu falo muito do mundo rural. Essa base de economia que está fazendo a gente, como Estado inteiro, inclusive o governo e as empresas e os cidadãos, as famílias, ter receita, graças a Deus, a queda do trabalho em Rondônia não é deprimente. Não é deprimente. Ela existe, mas não é deprimente. E a gente se preparar para o futuro, que é o que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas no comércio, nas grandes cidades, aqui de Rondônia, por exemplo, comércio de Vilhena está sofrendo. Comércio de Cacoal, de Paraná, de Ariquemes, de Jaru, de Porto Velho, ou Guajará-Mirim, né? Guajará-Mirim quase fecha, né? Exatamente. Assim, falando no município mesmo. Porque é mais isolado, porque é mais complicado. Mas assim, você percebe que o setor, e está nos números que eu falei para vocês, o setor que mais sofreu nos últimos 120 dias é exatamente o comércio, o direto. Por causa dos decretos, por causa, vamos dizer assim, do receio, que não é brincadeira, um receio forte, e por causa de falta de diálogo. Porque se a gente parar para pensar, professor, o comércio, as pessoas que vão para o comércio, os colaboradores, se você parar para pensar, são as pessoas que mais se cuidam, são as pessoas que mais tomam cuidado, seguem ali, enfim. O vírus, não é que o vírus não esteja no comércio, mas o vírus ele não é passado pelo comércio, pelo comerciante, pelas pessoas que estão ali trabalhando. São as festas, são as pessoas que não se cuidam nos bairros, aglomerações, enfim, isso é uma coisa que está todo mundo cansado de saber. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao assunto. Mas você está correto, porque as aglomerações, especialmente em final de semana, e eu escrevi sobre isso, eu já debati com várias pessoas em vários grupos sobre isso, e a gente usa, inclusive, o espaço do Facebook para tentar levar para as pessoas alguns conceitos que não seja só brincadeirinha. Porque o Facebook é um espaço fenomenal para você mandar conceitos. Então, olha, demonizar A, B ou C não é bom, porque nessa crise nós precisamos todos nos dar as mãos. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu fui um defensor da ideia, especialmente em abril, maio e junho, já foi,
de que era preciso ampliar no governo do estado e nas prefeituras as equipes de combate. Você não pode deixar só a prefeitura cuidando. Ou vice-versa, ou só o governo. Exatamente por isso, porque os comerciantes, porque as pequenas indústrias, porque o emprego das pessoas, as igrejas e clubes e tudo são afetados. O que nós vimos aqui em Rondônia, que isso é uma crítica. Foi muito difícil abrir para a entrada de outras pessoas, com ideias, com propostas. Eu vi, porque eu fui várias vezes em algumas reuniões e participei de reuniões televisivas, né? O Estado, não estou dizendo o Estado, o governo, o CPA, mas o poder do Estado, ele ficou assim, concentrou muito essas decisões. Aí deixou de ouvir o segmento empresarial, minha opinião. Deixou de ouvir no momento certo a indústria, o comércio, o serviço, a agropecuária. E aí nós crescemos e é notório que nós estamos há quase 60 dias num platô de infecção. Eu acho, tanto é que o senhor falou que deixou de ouvir um pouco a questão do comércio. Eu acredito até que o Grupo Pensar Rondônia, liderado pelo Chico Holanda, eu acho que demorou muito para agregar ali ao governo. Sempre esteve, sempre andaram junto. Mas a gente viu que depois de um tempo, o grupo ele começou a contribuir, a aparecer mais. Mas eu acredito que isso poderia ter acontecido antes. Talvez se isso tivesse acontecido antes, esses comércios fechados que a gente tem hoje, talvez a realidade seria diferente. Talvez, a gente não tem bola de cristal aqui para adivinhar. Mas assim, todos os protocolos são necessários à realidade local. É verdade. Entendeu? Um protocolo da França não é o mesmo do Curitiba, de Curitiba nunca vai ser o de Manaus, sim. E nós temos uma situação aqui, ó. Como o comércio deu informações através dos números que, vamos dizer assim, estava precisando de protocolo diferente e tal, o que já acontece na indústria que eu falei para vocês, pode ser e deve ser como um protocolo de cuidado mais, vamos dizer assim, exacerbado, em cima do trabalho do comerciante. Agora, quando você sai da sexta para a segunda, aí eu queria deixar isso com vocês, com todos que estão nos ouvindo. Quando você sai da sexta-noite para a segunda, não tem controle. Eu digo isso e eu provo. Não tem controle. Sabe por quê? Você não vê blitz de educação sábado e domingo. Parece que servidor público tem medo de trabalhar sábado e domingo. Entendeu? Parece que nós não estamos no momento em que todo mundo tinha que se dar as mãos, sem tocar, mas nos dar as mãos. Nós estamos vendo as queimadas de novo. O problema de saúde do Covid tem a ver com o nosso pulmão. Nós já sofremos aqui todo ano com as queimadas. Todo ano. Vai piorar. Com certeza. Se as prefeituras, o bombeiro, a polícia militar e civil, se o pessoal não se der as mãos, vai morrer mais gente. Não, e detalhe, as queimadas já começaram. Já começaram. Você que está aí nos vendo agora sabe, já tem cinza aí na sua área, no seu quintal, não tem? Pois é, as queimadas já começaram e se não for feita uma conscientização, eu acho que mais forte, vai piorar muito a nossa situação essa pandemia. Professor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial e na sequência a gente volta falando da nossa economia do estado de Rondônia. Não saia daí. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá,
meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Estou recebendo aqui hoje Haroldo Vasconcelos, ele que é professor, escritor e também economista, e esse é o nosso assunto de hoje, a economia do nosso estado de Rondônia. Professor, já demos uma boa pincelada na nossa economia, falamos do agronegócio, que é o que deixa o nosso estado no azul nesse momento, né? Vamos falar agora um pouquinho de futuro. Dicas para as pessoas depois dessa pandemia, porque a economia, devagarzinho, ela vai voltar a girar. Quais as dicas que o senhor tem para as pessoas após essa pandemia que a gente está passando? Então, com relação, por exemplo, a esse período de agosto e setembro, só retomando um pouco da questão das queimadas, nós precisamos de uma presença do Estado firme, forte, né? Forte, orientativa e punitiva. E assim, eu acho que era bom a gente deixar de imaginar que só existe queimada na zona rural. Negativo, né? Existem muitas pessoas que, infelizmente, na hora que vão fazer a limpeza dos seus terrenos e casas, enfim, eles usam de queimar. Aí você imagina, a cidade, ela concentra muitas moradias. Porto Velho, por exemplo, tem 89 mil moradias. Se 5% dessas pessoas toda semana queimar um pouquinho, isso vai para o ar. E soma, lógico, com o setor rural. Então, é prudente, associado com essa questão da pandemia, que é saúde pública, que tem a ver com o sistema respiratório do ser humano, que a gente aqui em Rondônia, a gente tenha muita atenção, de Vilhena a Guajará, com relação a isso. Então, prefeitos precisam se engajar nisso, né? Eu acredito que o próprio IBAMA, né? O governo do estado de Rondônia, as secretarias específicas, e nós, como cidadão, a gente tem que tomar consciência desse tipo de coisa. Nós estamos num ano de pandemia, nós estamos vendo várias pessoas, inclusive queridas pessoas e da família da gente, se internar. Algumas estão batendo o passaporte para ir morar com Jesus, e isso não é brincadeira. Pessoas de 30, 40, 50, 60 anos, não é uma doença só de idosos, isso aí é uma coisa que nós temos que afastar definitivamente da nossa cabeça. E como toda crise, a gente já passou por várias crises e o Brasil tem fortaleza para crises. É só vocês lembrarem de 2000, 2008, 2012 e 2014, nós já passamos por várias crises. E isso é natural, porque no mundo da economia existem acomodações entre a Ásia, a Europa e a América. E existem domínios, né, capitalista, socialista, comunista, democrata social, essa série de pensamentos que existe no mundo, que é assim mesmo. O mundo é colorido.
Dicas para nós aqui em Rondônia, especialmente em Porto Velho. Primeiro tem a ver com o psicológico. As pessoas não podem, as pessoas não devem deixar de fazer algum tipo de caminhada, mesmo quem mora em apartamento. Há muitas coisas que você pode fazer. O físico é importante. A mente da pessoa. Tem gente que consegue deitar e dormir sem fazer uma oração. Aí o cara diz assim, mas aí é religiosidade. É lógico que é. A religiosidade está no DNA do ser humano desde as cavernas, quando a gente pintava lá. Então tem um pessoal que faz um curso na universidade, às vezes pega um mestrado e um doutorado, tem empresário que fica rico e descola do pensamento religioso achando que é o bambambam. Está errado. O ser humano ele está ligado com religião e toda vez que o ser humano se desliga, independente de qualquer que seja a religião, qualquer, se desliga do cosmo, do Deus, da criação, ele é uma pessoa que vai voltar. Dentro dos conceitos de cada religião. Ele vai voltar. Ele não vai progredir. Então, minha gente, meditar, orar, se colocar no lugar do outro, é conceitos que dentro da economia a gente chama de conceitos de psicologia econômica, entendeu? E de vários outros conhecimentos do ser humano. A pessoa não deve se render a essa crise, jamais. Jamais se entregar. Jamais. Você agora, mais do que nunca, se é empresário, mostre seu valor. Se você é trabalhador, produtor rural, mostre seu valor. Se você é um bom governador, um bom prefeito, mostre seu valor. Porque é fácil ser qualquer coisa em tempos de maré mansa. Exatamente. Agora é a hora de a gente, cada um de nós, mostrar o seu valor e a gente ajudar os outros. Por exemplo, o sentimento de solidariedade. Eu recomendo, porque eu faço isso há muitos anos. Ensinei para os meus filhos, agora os meus netinhos, já tem uns bichinhos desse tamanho assim, entendeu? Que vai aprender, porque é você que tem que fazer a gestão dentro da sua casa, não é os outros. Ninguém pode passar isso para o Estado. A sua fé, os seus conceitos, a sua religião, o seu pensamento, sua filosofia, o seu pensamento de vida é seu. E você precisa passar isso, porque está escrito. Né? Desde as tábuas de Moisés, faz tempo isso aí, 4.000 anos. Você precisa ser referência dentro da sua família para os seus herdeiros. Então não é tempo de amolecer. Você tem que se cuidar. E você no seu comércio, procure o seu banco. Se você está precisando de dinheiro para manter os seus 5, 6 empregados, BNDES tem 3 carteiras novas nos últimos 90 dias. Banco do Brasil, procure o seu gerente. Pandemia, está difícil de falar. Vá lá, mande o WhatsApp, converse com ele. Ele tem bilhões de reais, que foi votado agora no dia 29 de junho no Conselho do Banco do Brasil, para que nós, no Brasil, tenhamos o mínimo de dificuldade. Mas é falácia, o governo... É lógico, abril, maio, junho, estava tudo se desenhando. É verdade. Os bancos estão preparados para fornecer o crédito. Eu faço isso. E um monte de economista, que é aquela parte da profissão que nós não falamos. Nós fazemos crédito, ajudamos a fazer crédito para pequenas, médias, grandes empresas e para o setor rural e serviço, enfim. Então não é um tempo, lógico, bom. Ninguém queria. A gente vai recrudescer? Não. A gente precisa mostrar mais ainda o nosso valor. E olha, gente, quem está desempregado? Eu tenho gente na minha família que está desempregado. Quem está desempregado? Procure trabalho. Não é só na prefeitura, não é só no governo, no CPA, não é só no comércio. Procure trabalho. Agora é um tempo do negócio chamado economia criativa. E se reinventar, né, professor? E não é só economista, economia criativa. Não é só economista. Qualquer um de nós, dentro do conceito de economia criativa, precisa se recriar. Então você vê oportunidades, por exemplo. Eu vi aqui, não vou dizer o nome, eu vi aqui pessoas chorando em março por causa da Covid. E eu vi gente costurando noite e dia 500 máscaras para vender. 500 vezes 4 é só multiplicar. Né? Você mantém o seu emprego, da sua esposa, dos seus filhos, de um irmão, de um amigo, de um tio, chama a mulher da igreja para ajudar, chama não sei o quê, beleza? Então, é se reinventar, se recriar e aproveitar todas as oportunidades. Porque, gente, as crises trazem oportunidades. Olha lá que você vê. É verdade. Professor, o programa está quase acabando, mas eu não podia acabar sem antes falar do seu livro. O senhor é escritor e tem livro saindo do forno. Beleza, é verdade. Aqui em Porto Velho já é o 3º livro. Eu tenho divulgado bastante no Facebook, vocês podem ver. Haroldo Vasconcelos, vocês vão ver lá no Facebook. Tem umas fotos lá. A partir da semana que vem,
propostas para o Brasil da próxima década. Nós juntamos algumas propostas da região da Amazônia para o Brasil. Tem tudo a ver com essa questão, por exemplo, de desoneração fiscal, redução de impostos para melhorar a geração de emprego, mas tem muito a ver com o setor rural, que nós acreditamos que o setor rural bem impulsionado, a gente consegue gerar ainda esse ano. Olha só, tem gente que não vai acreditar. Lê o meu livro. Nós temos condições de gerar no setor rural, das principais cidades do interior do Brasil, 4 milhões de empregos. Leia o meu livro, Propostas para o Brasil da Próxima Década. Não é uma invenção minha. Eu juntei 4, 5 anos de várias observações, várias caminhadas, especialmente na Amazônia, que eu tive a oportunidade de conhecer muito, andando pelos rios, inclusive, nas capitais, que a Amazônia é um celeiro de produção agroflorestal sustentável, que pode gerar para os 23 milhões de habitantes da Amazônia mais prosperidade. Agora, dentro da legalidade, dentro da sustentabilidade, é lógico. É um livro que a gente está colocando a primeira impressão agora, foram só 500 unidades, mas Deus já está dando o caminho para que outras pessoas possam ajudar nesse projeto e a gente talvez em 60 dias vai fazer a segunda reimpressão, que é para a gente poder expandir essas ideias para o Brasil inteiro. Mas é um livro que é um contributo, né? De tanta coisa que Rondônia tem nos dado a mim e a minha família, nesses 28 anos aqui em Rondônia. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Espero ter contribuído com alguns pensamentos. E pelo Facebook, quem está nos vendo pode fazer contato comigo, eu sempre coloco meus e-mails lá. O que você do interior do estado quiser que a gente escreva dentro das nossas condições, a gente escreve. Tem 2 jornais que a gente publica semanalmente algumas ideias, né? E eu, modestamente, me coloco à disposição também para poder escrever o que vocês acharem que a gente pode falar. Que seja coisa boa, né? Só para variar, né, professor? Para variar, né? Professor, quero agradecer pela sua presença, ter tirado um tempinho, vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que esclareceu a mente de muita gente, a minha principalmente. É bom a gente estar falando de economia, entender um pouco como é que funciona a economia do nosso estado, porque se tem uma coisa que a gente não pode perder nesse momento, é a fé que as coisas vão melhorar. Então, professor, obrigado novamente pela sua presença, viu? Obrigado você, especialmente. Muito bom estar com vocês aqui, com você. E, gente, graça e paz. Deus é bom o tempo todo. E quem mora e quem vive aqui no Ocidente conhece a nosso estilo de vida judaico-cristão, com várias diferenciações, é lógico. Mas fique sabendo, Deus é bom o tempo todo. E não é essa crise que vai nos deixar abatidos. Fé, sim, força e trabalho. É isso daí. Gente, quero agradecer pela sua audiência. Infelizmente o programa está chegando ao fim e a gente se vê no nosso próximo programa. Até mais. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente.
Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.